Olá, eu sou Eric, professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nós vamos trazer nesse vídeo de hoje uma sequência de processamento desde a composição de bandas para a construção de uma imagem baseada em Landsat 8, a extração dos componentes principais dessa imagem e, finalmente, fazer uma segmentação baseado no software livre QGIS e usando basicamente o plugin PCA e o toolbox do Orfeu. O primeiro passo, então, é a gente fazer a construção da composição. Para isso, a gente acessa o menu Raster, a opção Miscellaneous e Build Virtual Raster Catalog. Aqui, a dica importante é, ao selecionar as bandas da Landsat que você vai usar para a composição, a ordem que você seleciona é a ordem da construção dos canais RGB. Então, isso é importante para dar a tonalidade que você deseja. No nosso caso, a gente quer uma composição falsa cor. A gente vai usar as bandas 7, 5 e 2. Então, é importante que eu selecione primeiro a banda 7, depois a banda 5 e depois a banda 2. Como eu estou fazendo múltipla seleção, é importante lembrar que eu devo segurar o Ctrl e então fazer essa seleção. Uma vez selecionado, eu pressiono OK e depois eu vou dizer para o QGIS aonde eu vou salvar essa composição. Então, eu vou pedir para que ele salve com o nome de Diamantina_comp e eu vou usar o 752, que é a sequência, já é o indicativo da ordem da composição RGB que eu estou usando na composição dessa imagem. Eu vou pedir também para marcar aqui como Separate e deixar essa opção que já estava ativada, deixá-la ativada para que ao final do processamento a imagem já venha para o meu Canvas. Ao apertar OK, a construção é muito rápida, a gente já vê aqui ao fundo que eu já tenho a imagem falsa cor construída. Então eu vou dar um zoom numa região para a gente poder acompanhar com um pouco mais de detalhe o andamento da atividade. Bom, o próximo passo aqui é extrair os componentes principais baseado nessa composição de bandas. Para isso a gente usa o plugin PCA. Quem precisar instalar, precisa vir aqui em Plugins e na opção de Manage and Install Plugins. O meu PCA já está instalado, então eu já vou pedir para processar. Ele pede o input raster. Nesse caso aqui eu vou pedir essa composição de bandas que eu criei. Está aqui Diamantina 752. Ele já me avisa que, como eu usei 3 bandas nessa composição, ele vai extrair os 3 componentes principais e a saída eu vou salvar ela como Diamantina_PCA, que eu vou salvar aqui nesse diretório principal de trabalho. Eu já cliquei no OK, então ele demora um pouco para fazer esse processamento. Ao terminar, ele vai carregar essa imagem no nosso Canvas. A gente já aparece aqui em cima da nossa imagem anterior a imagem de extração dos componentes principais. Então a gente já tem a condição aqui de perceber ao fundo. E aí agora sim eu vou executar a segmentação com base nessa imagem dos componentes principais. Para isso eu preciso usar o Toolbox Orfeu. Eu vou pedir na segmentação e nesse caso nós vamos usar a segmentação baseada na média móvel. Tem diversos parâmetros que a gente pode editar. No caso, eu vou editar apenas um deles, que é a região mínima, o tamanho de região mínima. Quanto menor os polígonos que você quer criar a partir da segmentação, menor deve ser esse valor. Eu vou jogar ele para 1000,
para que os polígonos sejam maiores e facilite a minha próxima etapa, que no caso vai ser uma classificação manual dos polígonos segmentados. Tá? Então, como eu não quero ter muitos polígonos pequenos, eu vou jogar esse valor para 1000 para que a gente possa fazer o processamento. O algoritmo demora um pouco. Quanto menor o polígono, mais demorado é o processamento. Uma dica é que o Orfeu precisa ser instalado por fora do QGIS, né? Existe essa integração do toolbox do Orfeu com o QGIS, mas ele não é nativo, ou seja, quando você instala o QGIS, essa ligação ela não é feita. Existe material na internet explicando como fazer essa ligação, mas isso é essencial, tá? Então, se você não tiver feito, você não vai conseguir rodar o algoritmo, né, as ferramentas do Orfeu. Okay? Então, é importante que faça essa instalação por fora, para que depois você tenha a condição de utilizar a ferramenta. A segmentação terminou, agora ele está fazendo um ajuste dos polígonos que foram extraídos pela segmentação. Esse processo é um pouco mais rápido. E aqui a gente pode ver então a segmentação realizada. Se a gente desmarca algumas opções, a gente consegue ver, por exemplo, essa parte aqui, ó, a gente consegue ver, né, que a segmentação ocorreu. Então ele considerou toda essa área verde como um único segmento. E a gente pode observar isso em outras regiões da imagem, né, que essa segmentação ela vai ocorrendo por semelhanças das camadas utilizadas como referência. Bom, é isso. A gente se encontra em breve num próximo vídeo.